Vamos falar agora de mais um desespero do STF. Olha só, o Xandão está dizendo que o Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar o Eduardo Bolsonaro em sua ação contra o STF nos Estados Unidos. Eu já expliquei para vocês que é um absurdo isso tudo, porque o Eduardo Bolsonaro não tem poder sobre o governo dos Estados Unidos. O fato dele sugerir esse tipo de coisa, ele tem o direito de sugerir. Aliás, diga-se de passagem, durante a ditadura militar brasileira, lá nos anos 60, anos 70, um monte de gente da esquerda pediu para organismos internacionais repreenderem o Brasil, e algumas vezes o Brasil foi repreendido durante a ditadura também, e esse tipo de coisa faz parte do jogo. Quem tem o poder realmente é o Trump. Se o Alexandre de Moraes quer bater em alguém, tem que bater no Trump. Desejo muito boa sorte para ele. Bater no Bolsonaro é uma covardia, seja no Eduardo Bolsonaro, seja no Jair Bolsonaro, qualquer um dos dois, né? E mostra muito bem o caso de perseguição. É o que eu falo para vocês. No final das contas, aqui, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, aliados de Eduardo Bolsonaro comemoram o inquérito do Moraes, foi um presente, e é isso mesmo. Eles estão achando que isso daqui vai parar o governo Trump de alguma maneira. Vamos supor, pode até ser que eles consigam, vamos supor que consigam calar o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo fala, caramba, vão prender meu pai se eu não ficar quietinho. Aí ele fica quietinho. Você acha que vai parar a coisa? Não, não tem jeito. É o tipo da pressão que só pode ser fruto de desespero e que piora a situação do Xandão. Tem um monte de gente criticando aqui. O pessoal do Estadão tá falando aqui, é um flagrante abuso de autoridade essa ação contra o Eduardo Bolsonaro, né? Até na DW, a Deutsche Welle, né, que é uma revista alemã também, o pessoal fala, tá estranha essa democracia brasileira aqui, né? E estão apontando o que eu estou falando para vocês. E tem um outro motivo, na verdade tem dois outros motivos por trás dessa história. Um dos motivos é a questão do Pix do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Ninguém, eu que achei interessante, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, qual que é a notícia? Segundo a Mônica Bergamo, que você sabe, tem mesmo ligações com o Alexandre de Moraes, né? O Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar o Eduardo Bolsonaro na ação contra o STF. É um absurdo completo isso, porque, de novo, não tem nada de legal no que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele é um opositor, ele está sendo vítima de perseguição, ele está procurando os organismos internacionais e outros governos para agirem para terminar essa perseguição que ele alega. A esquerda fez isso em 2018, de 2018 até 2020 ficou um tal de... O Boulos, tem vídeo do Boulos lá na França reclamando porque o inquérito contra o Lula, não sei o que lá, que era um absurdo, e temos que pedir ajuda. Pedir ajuda, meu amigo, é direito de qualquer um, isso não é crime de forma alguma. O Eduardo Bolsonaro não tem o poder de mandar no governo americano, quem dera tivesse, né? Se tivesse esse poder ia ser uma maravilha para o Brasil, mas não tem esse poder, né? Então, assim, é muito estranha essa história toda, e só explicita o abuso do Alexandre de Moraes. Mas por que o Alexandre de Moraes está querendo fazer isso? Eu tenho uma teoria nessa história. O Bolsonaro, alguns dias atrás, fez um pedido de Pix, aqui ó. Vamos reativar o Pix do Bolsonaro. Na verdade não foi ele que fez o pedido, mas as pessoas fizeram um pedido para ele, e aí deixa eu aproveitar aqui e fazer a minha contribuição nessa história, porque só para irritar esse pessoal da STF. E qual que é o problema que o pessoal tem nisso daqui, né? O problema que esse pessoal tem nisso daqui é justamente 453 178 287 91. O problema que o pessoal tem nisso daqui é justamente que R$22, pronto. O problema disso daqui é justamente que toda vez que o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, existe um monte de gente que faz a doação do Pix, e acaba isso tendo um efeito muito grande para demonstrar a popularidade do Bolsonaro. Da última vez que o Bolsonaro fez isso, ele arrecadou 75 milhões de reais. Ou seja, dinheiro pra caramba que ele arrecadou lá atrás. E isso incomoda o STF, porque isso é um dado que eles não têm como negar, né? Pesquisa de opinião, vocês sabem que pesquisa de opinião eles fazem quantas eles quiserem, inventam os critérios, mudam as perguntas e não sei o que lá, fazem as lambrecagens dele para mostrar que não, que ninguém gosta do Bolsonaro, que todo mundo gosta do Xandão e não sei o que lá e coisa e tal. E, no entanto,
Com isso aqui eles não têm como fazer. Por quê? Porque as pessoas mandam para o Bolsonaro, né? O pessoal manda espontaneamente para o Bolsonaro, e aí eles estão preocupados com isso. Eu não descarto que eles estão fazendo isso exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque o Bolsonaro vai receber uma grana, ele pediu Pix, um monte de gente deve ter mandado. Se você não mandou ainda, por favor, eu vou deixar o CPF do Bolsonaro aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, tá? Quem puder também, não quero que ninguém fique apertado mandando Pix para ninguém, não. Se você puder, você faz, né? E no final das contas, isso acaba incomodando esse pessoal. Porque lembra, é o que eu falo para vocês, toda essa briga do Alexandre de Moraes, do PSDB, do PSD, dessa elite aristocrática socialista de Brasília, tudo que eles estão fazendo é para você deixar de gostar do Bolsonaro. O que eles querem é isso. E eles estão cada vez mais frustrados porque eles não conseguem atingir este objetivo, não conseguem chegar nesse ponto. As pessoas continuam gostando do Bolsonaro. E eu já falei para vocês que eles não perceberam que a essa altura já estão piorando a situação, porque quanto mais eles batem no Bolsonaro, o Bolsonaro fica identificado como o anti-Lula, e como o Lula tá indo pra merda, o governo do Lula, vai chegar 2026, as pessoas vão querer exatamente um anti-Lula. Então, ou seja, vão querer exatamente alguém que seja contra o Lula. Quem é o grande anti-Lula é o Bolsonaro. Então eles estão fortalecendo o Bolsonaro no final das contas, né? E esse tipo de coisa do Pix, isso incomoda esse pessoal do STF, porque eles não têm argumentos. Como é que pode? As pessoas mandando dinheiro para o Bolsonaro. Lembra? Eles sempre acharam que o Bolsonaro pagava o gabinete do ódio, que todas essas críticas, quando, por exemplo, a Joyce Hasselman brigou com o Bolsonaro, ela recebeu um monte de críticas na internet. A ideia desse pessoal é que não, é que tem um gabinete do ódio, que o Bolsonaro manda dinheiro para as pessoas e as pessoas vão criticando e coisa e tal. Não, não é isso que acontece, é que as pessoas gostam do Bolsonaro, como você traiu o Bolsonaro, as pessoas te criticam, de graça. Ninguém recebe nada para isso não, te criticam pelo prazer de criticar uma traidora realmente, né? É assim que acontece, a coisa é orgânica, não é coordenada. E esse tipo de movimentação explicita esse fato, as pessoas dão dinheiro para o Bolsonaro, não é o Bolsonaro pagando as pessoas para fazer a coisa não, é as pessoas dando dinheiro para o Bolsonaro porque apoiam ele, né? Então, isso aqui está mais do que na cara que é o objetivo do Alexandre de Moraes no final das contas, né? E aqui, ó, aliados de Eduardo Bolsonaro comemoram a abertura de inquérito por Moraes. Foi um presente. E eu falo para vocês isso mesmo. No final das contas, essa é a diferença, né? Isso está deixando explícito a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Mesmo que, vamos supor, o Alexandre de Moraes conseguisse convencer o Eduardo Bolsonaro a não falar mais nada. Sei lá, ameaçou, apontou uma arma para a cabeça do Bolsonaro e falou, olha só, Eduardo, se você falar mais um A, eu vou atirar na cabeça do seu pai. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes seria capaz desse tipo de coisa. Vamos supor que ele convencesse o Eduardo Bolsonaro, não vai fazer diferença nenhuma. Essa coisa já ganhou um tamanho próprio, né? Tem muito mais coisa além do Eduardo Bolsonaro. E o engraçado é que eu acho que o próprio pessoal da esquerda já percebeu isso. A gente falou no vídeo de ontem que um monte de gente da esquerda, lembrando que tem o Elon Musk por trás disso, tem aquele cara do Gettr, lembra o Jason Miller, que era de uma rede social Gettr, e aí teve aqui no Brasil em 2021 para a CEPAC, e aí quando foi embora lá em Brasília, foi interrogado a mando do Xandão, prenderam o cara no aeroporto de Brasília, uma coisa, cara, esse tipo de coisa, putz grila, bicho, é um absurdo do absurdo, né? Perguntando sobre a rede social dele, sobre não sei o que lá. Ou seja, essa coisa toda é muito maior que o Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está achando que é o Bolsonaro tentando atingir ele, que ele vai conseguir controlar isso. Não vai, meu amigo. Vai mandar fazer o quê? Vai mandar abrir inquérito contra o Jason Miller, vai abrir inquérito contra o Xandão, contra o Elon Musk de novo, contra o Trump, vai abrir inquérito contra o Marco Rubio. Vai lá, Xandão, boa sorte nisso daí, você só está mostrando exatamente o que a gente quer demonstrar, que você é uma pessoa fora de controle, que já perdeu totalmente o sentido da coisa, está agindo por vingança própria. Todo mundo já consegue ver isso, que assim, mais do que meramente errar judicialmente, o Alexandre de Moraes tem algum desvio psicológico, né? No momento, a perseguição que ele faz ao Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, ao Oswaldo Eustáquio na Espanha, pô, vamos combinar, o Alan dos Santos é um cara muito importante, tem um monte de gente que segue ele, coisa e tal, mas o Alexandre de Moraes está se desdobrando para tentar convencer os Estados Unidos a extraditar um cara por o que ele falou, por uma crítica que ele fez ao Shor. Que história é essa? O Shor foi o Oswaldo Eustáquio, mas não é a mesma coisa, a mesma história. O cara querendo, não sei o que lá, fazendo coisas absurdas por conta disso, achando que não, que tem que fazer de qualquer jeito. O Alexandre de Moraes, tem vários juízes no Brasil, na primeira instância, na segunda instância, que estão acostumados com o fato de que a justiça não é perfeita. Você dá ordem, às vezes o cara foge, o cara vai para outro país, não tem o que fazer. Às vezes você dá ordem para tirar dinheiro, não tem dinheiro na conta da empresa.
É isso daí, a justiça é um meio imperfeito mesmo. Às vezes você dá ordem, a coisa sai fora e você não tem o que fazer. O Alexandre de Moraes não aceita. Não, que temos que tirar o Alan dos Santos de lá. Acho que é um problema meio de psicopatia. Não sei se o pessoal da esquerda ficou tanto, massageou tanto o ego do Alexandre de Moraes, né, para ele achar que ele é um super-herói nessa história, que agora ele está achando que pode tudo, né, e não aceita menos do que o limite do universo. Todos os poderes do universo que ele quer ter ali, né? Então o que ele está mostrando é isso daqui. E está ficando estranho, né? Aqui, ó, o Estadão falando aqui, flagrante abuso de autoridade. Aqui, ó, a abertura de um inquérito sem lastro contra Eduardo Bolsonaro é sinal da perigosa guinada nas mais altas esferas do judiciário. Eu não estou entendendo que guinada é essa que vocês estão vendo agora. Essa foi a direção do Alexandre de Moraes desde 2019. A gente vem alertando que esse cara vem numa perseguição absurda desde 2019 com o inquérito das fake news. Foi o momento que a Lava Jato chegou no STF, que chegou no amigo do meu pai, no Dias Toffoli. Desde então, meu amigo, eles já estão nessa guinada. A guinada foi lá em 2019. A guinada não foi agora. A guinada foi o que resultou na soltura do Lula, na colocação do Lula na presidência. Isso foi a guinada lá atrás. O que vocês estão achando de guinada agora? Agora o Alexandre de Moraes está só seguindo mais do mesmo, né? Mais do mesmo que ele está fazendo. O que está acontecendo é aquilo que acaba acontecendo inevitavelmente. O cara começa a errar. Num primeiro momento, o pessoal tinha tanto ódio do Bolsonaro, a imprensa, a mídia tradicional socialista tinha tanto ódio do Bolsonaro, sei lá por que motivo, que fechava o olho para isso. Não, o Xandão tá certo. Vai lá, Xandão! Prende os bolsonaristas, Xandão! Né? O pessoal falava lá que esse negócio assim, todo mundo doido para isso. Agora que passou isso, porque a verdade é que passou, ninguém tem mais medo de golpe do Bolsonaro, nem nada disso, o pessoal começa a dizer, caramba, o Alexandre de Moraes tá fazendo uns negócios que é foda, pô. E é foda, desde então que é foda. E pior do que isso, é uma destruição da democracia brasileira. Vocês viram que pegaram agora um grupo chamado C4, um grupo de terroristas da direita. Olha que coisa, a gente voltando ao ciclo de 64 que eu falo para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, vou falar sobre isso, mas é o que está acontecendo aqui. É exatamente um repeteco do que aconteceu em 64, igualzinho, até com a Rede Globo ficando do lado errado, igual ficou do lado errado em 64 também, né? Aqui o Estadão está falando que porque é um absurdo, está criminalizando a liberdade de expressão e as lides políticas. É direito do Eduardo Bolsonaro apelar a quem ele quiser. E a prova que isso é justo, porque a esquerda apelou para um monte de gente no caso do Lula. E sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque o Lula estava errado. O Lula é corrupto mesmo. Então não adiantou o Boulos ir lá falar na Europa, não que tem que intervir no judiciário brasileiro para soltar o Lula. Não adiantou o pessoal da esquerda ir lá nos Estados Unidos falar com o Biden, não que tem que soltar o Lula, não sei o que lá. Não adiantou nada disso. Por quê? Porque o Lula é culpado mesmo, todo mundo sabe. Até o Obama falou, o Obama que num primeiro momento gostava do Lula, ele falou, pô, fui enganado por esse cara, tá lá no livro do Obama, pode ver. Todo mundo viu que o Lula realmente é um corrupto. Com o caso de Bolsonaro é diferente. Ao contrário que todo mundo está vendo, é que Bolsonaro está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. É totalmente diferente a coisa. O direito de pleitear essas coisas, eles têm, tanto a esquerda quanto a direita. Todo mundo tem o direito de reclamar com todo mundo. A questão é, se não tem razão, não vai dar em nada. O problema é que o Alexandre de Moraes está vendo que eles têm razão. O Eduardo Bolsonaro está certo. Tanto que o governo americano está falando sobre isso, né? Mais do que isso, o advogado do Trump... Lembra? Tem uma outra história. O Trump e o Rumble e a empresa Trump Social do Trump estão processando o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes mandou ordem lá para os Estados Unidos para proibir determinadas pessoas nessas redes sociais, que nem tem aqui no Brasil, ninguém acompanha aqui no Brasil, mas o Alexandre de Moraes se acha Deus. O Alexandre de Moraes não quer nem saber. Não, que se bobear, se a gravidade começar a atrapalhar o Alexandre de Moraes, ele vai revogar a lei da gravidade. Vai ser uma coisa fantástica, vai ser todo mundo voando aí porque não tem mais lei da gravidade. O cara se acha o suprassumo da coisa, né? E aí, ou seja, o advogado do Trump nessa ação falou que, olha só, que não vê nenhuma alternativa que não seja sanção a Moraes. Ele não vê nenhuma saída, não vai ter volta nisso daí, que a situação é realmente crítica. Aqui, ó, na entrevista a Entre Linhas, o advogado Martin De Luca, que representa a Rumble e a Trump Social, empresas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Na verdade, acho que só a Trump Social que é ligada ao Trump, tá? A Rumble não é, não. A Rumble é ligada do ponto de vista ideológico, né? Também apoia a liberdade de expressão e coisa e tal, mas economicamente só a Trump Social. Ele detalha os desdobramentos das ações judiciais movidas contra o Alexandre de Moraes do STF em território americano, e eles mostram que isso daqui não vai ter jeito. O Alexandre de Moraes vai cair nisso. Não tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, não, meu amigo. O buraco é muito mais embaixo.
De novo, vou lembrar vocês, lembra o pessoal comemorando aqui no Brasil? Ah lá, Xandão ganhou do Musk, o Musk teve que voltar atrás, aê, Xandão ganhou. É, meu amigo, se prepara, cara. Eu avisei para vocês na época, estratégia é estratégia. Ganhar uma batalha não é ganhar a guerra, quem ganha a guerra é quem tá certo, sempre. E a liberdade de expressão é o lado certo dessa história, com certeza. Então não tem o que fazer nisso daqui, né? Então aqui, e ele fala aqui, ó, que envolva os ordens de censura direcionados a plataformas nos Estados Unidos podem resultar em sanções severas com base na lei Magnitsky, afetando não só Moraes, mas também seus familiares e aliados. Inclusive, como eu falei no último vídeo, o que está pendente, a última etapa para essa punição acontecer, é um relatório do Bessent, né, que é o secretário do Tesouro americano. Quer dizer, não é o Bessent que vai escrever esse relatório, né? Entenda, né? O Bessent tem lá a equipe dele, deve ter direcionado isso para alguém lá da equipe dele, um relatório sobre exatamente os beneficiários dessa história, ou seja, que tipo de patrimônio que o Alexandre de Moraes tem nos Estados Unidos, esposa, filhos, empresas, esse tipo de coisa, né? Enfim, muito interessante essa entrevista aqui, mas o que ele coloca é isso, ele acha que não tem retorno não. Até o Deutsche Welle, né, que é um jornal de extrema esquerda, praticamente comunista, esse folhetim comunista lá na Alemanha, está falando aqui que a degradação da democracia avança da América Latina e o mais afetado é o Brasil. Ou seja, o cara já coloca aqui que aqui o pessoal gosta de dizer que quem ataca a democracia é o Bolsonaro. Cadê ataque do Bolsonaro à democracia? Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entregou o governo, o Lula assumiu, não teve nada. E aí não, mas ele ataca porque ele ameaçava fazer. Desde quando ameaçar alguma coisa? Pô, o Alexandre de Moraes não. O Alexandre de Moraes efetivamente está fazendo, está perseguindo o Bolsonaro, está querendo colocar o Bolsonaro na cadeia, está querendo tirar os bens do Bolsonaro por conta desse tipo de coisa que ele acha que é uma injustiça, mas que não é. É direito dos Estados Unidos aplicar a sanção da lei Magnitsky a quem quiser, né? Já aplicaram num monte de países. O pessoal, como eu falei, aquele negócio, né? O pessoal tá latindo pra caramba, porque morder eles não podem, né? Os Estados Unidos já aplicou isso para Venezuela, para Cuba, para Rússia, para vários lugares do mundo, e nesses lugares do mundo todo o entendimento foi o mesmo. Olha só, tem razão, o cara que está fazendo isso aqui está violando direitos humanos. Pronto. O Alexandre de Moraes está violando direitos humanos, está ficando cada vez mais claro. Estão dando um presente para o Eduardo Bolsonaro com essa investigação aqui, né? Esse negócio de ouvir o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que história é essa? O Xandão está esperando chegar aonde com isso? Ele acha o quê? Que o Jair Bolsonaro vai ficar com medo disso? Não, o Jair Bolsonaro já está convencido que vai ser preso. Todo mundo já está sabendo que ele vai ser preso. Todo mundo já sabe que esse showzinho que o Xandão está fazendo é só isso, um show que eles vão acabar prendendo o Bolsonaro mesmo sem ter motivo nenhum no final das contas, né? E aí, muito engraçado é que o pessoal aqui do Itamaraty diz que não, que o Itamaraty tem uma estratégia, a estratégia do Brasil para evitar sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Sabe qual que é? A embaixadora vai conversar com o Marco Rubio, é a estratégia. Eu acho muito engraçado isso. Esse pessoal está tão fora da realidade, estão tão sem saber o que fazer, que né, estão dizendo aqui, ó, Itamaraty atua para evitar crise com os Estados Unidos em função de Eduardo, que é o Eduardo Bolsonaro que está causando a crise, não é o Alexandre de Moraes, não. Não é o Alexandre de Moraes com a ditadura dele, com cerceamento de liberdade de expressão, proibindo X, proibindo tudo quanto é plataforma americana, né? Outro dia o Rodrigo Constantino estava falando também que o Alexandre de Moraes mandou uma ordem para o Patreon. O Patreon, vocês sabem, é um site que você pode pagar para seguir alguns influenciadores. Eu tenho o Patreon também, a cápsula no Patreon é meu também. E aí, ou seja, o Constantino tinha um Patreon lá e você pode no Patreon publicar vídeos também. Hoje, só que o Patreon não tem nada aqui no Brasil, né? Você pode pagar o Patreon com um cartão de crédito internacional, mas ele não tem nada aqui no Brasil, não tem escritório, não tem nada. O Alexandre de Moraes pediu para o Patreon desligar a conta do Rodrigo. O que o Alexandre de Moraes tem direito de fazer isso? O Patreon é uma empresa americana, o Rodrigo Constantino é um cara, não sei se ele já tem cidadania americana ou se tem um green card, mas ele está lá nos Estados Unidos legalmente, ou seja, ele não tem nada a ver com isso, né? É o que eu falo para você, meu amigo, subiu na cabeça do cara, o cara tá descontrolado. Eu torço muito para que o pessoal do STF consiga convencer o Alexandre de Moraes a enxergar a realidade. Ele perdeu essa batalha, perdeu. Junta as coisas e fecha tudo, fecha a coisa. Volta atrás, Xandão, porque se tu não voltar atrás vai ser muito pior, não só para você, vai ser muito pior para o Brasil. A merda é essa, se ser pior para o Alexandre de Moraes, eu gostaria, eu fico feliz, eu acho que o Alexandre de Moraes tem que ser punido por essas coisas que ele está fazendo mesmo. Agora, o problema é que isso vai ser ruim para o Brasil como um todo. Por quê? Porque ele vai ficar nessa brincadeira de punir Bolsonaro, de punir as pessoas, de fazer censura, de censurar a internet, coisa e tal. Não vai adiantar absolutamente nada, nem na melhoria da situação da esquerda, nem na melhoria
da situação democrática brasileira e, ao contrário, arrisca a gente embarcar numa outra ditadura igual dos militares. Já estão surgindo grupos terroristas de direita aqui no Brasil. Olha o que eu estou falando. Igual surgiu em 64 os grupos terroristas de esquerda, Guerra do Araguaia. Olha o buraco que a gente está entrando. Democracia não precisa de salvadores. O cara que se diz, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia é sempre um ditador.